Boa noite, un placer estar aquí esta segunda-feira con un tema tan importante como é o cáncer de próstata e como influye isto dentro da vida íntima de un casal maduro. Un privilegio hoy estar recibiendo a la doctora Flavia Fairbanks, nuestra columnista y ginecologista desde el año 2019, y hoy al doctor Leonardo Seligra López, urologista y andrologista. Eu vou convidarlos. Convites, un placer estar aquí esta noite. Eu gostaria de ir contándoles o doctor Leonardo Seligra. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa Boa noite. noite. Boa noite, un prazer ter a la doctora Flavia desde Miami, realmente una honra. El doctor Leonardo Seligra López, convidado da doctora Flavia, muito prazer tenerlo hoje aqui dentro do Caminho do Encontro. Eu gostaria de leer brevemente la biografía, doctor Leonardo, para las seguidoras y seguidores que no conocen. El doctor Leonardo es urologista, andrologista, título de especialista por la Sociedad Brasileña de Urología, posgradado en andrología y reproducción humana, mestre y doctorado en ciencias de la salud, fellow do European Committee of Sexual Medicine, profesor asistente y coordinador del grupo de medicina sexual, da disciplina de urología do centro universitario, profesor miembro del departamento de andrología, secretario general de ABEMS, miembro da diretoria executiva do SLAMS e editor do primer tratado brasileiro de medicina e saúde sexual. Muito bem-vindo. Y también para recordarle a la platea quién es nuestra querida doctora Flavia Fairbanks, MD, PhD y profesora asociada de obstetricia, ginecología reproductiva de Universidad of Miami, Miller School of Medicine, con una carrera de más de 20 décadas especializada en salud sexual femenina, menopausa y condiciones ginecológicas complexas como endometriosis. Actualmente, doctora y directora del programa de salud sexual femenina del Hell Jackson System. Bem, sus contribuciones académicas incluyen papeles de lideranza en la sociedad científica como la Federación Brasilera de Ginecología y Obstetricia. Sean ambos muy bienvenidos aquí al Camino del Encuentro. Estamos en Novembro Azul y hoy tenemos este grande tema que es el cáncer de próstata. O Camino del Encuentro siempre con un perfil sobre el mundo de la maturidad femenina, mas muchas veces hemos conversado, doctor Leonardo, con la doctora Flavia, sobre la vida íntima de esta mujer, sobre el cáncer de mama, sobre el cáncer de útero, sobre las secuelas que ha traído la menopausa y cómo ir driblando todas estas cosas dentro de la vida y la salud de esta mujer madura y, lógicamente, entra también la salud de su parceiro y qué significa o cáncer de próstata. Gostaria que você entrara de lleno en ese tema y nos empezara a explicar para poder entender de qué se Vamos lá, então. trata, cómo se presenta y, por sobre todas las cosas, cómo se puede tratar no día de hoy. Maravilha, vamos lá. Então, boa noite a todo mundo, né, que está vendo a gente aí, escutando. Boa noite para a Flávia, que está aí uma hora antes da gente lá em Miami. Obrigado pelo convite de vocês. Vai ser um prazer a gente tentar tirar todas as dúvidas possíveis aqui, né? Quando a gente fala do câncer de próstata, eu acho que por si só já é um cenário onde a gente está falando do casal mais maduro, né? O câncer de próstata, esse tumor maligno que acomete esse órgão que tem no trato geniturinário masculino, ele acontece principalmente nos homens de mais idade, né? Então, inclusive, a recomendação do rastreamento para buscar se o indivíduo tem ou não câncer de próstata é indicado a partir dos 50 anos para a imensa maioria dos homens.
Então é nessa idade onde a gente começa a ter uma preocupação em fazer uma investigação para descobrir um câncer de próstata num cenário mais precoce, que é quando a gente tem uma possibilidade de conseguir um tratamento de cura para aqueles indivíduos de câncer de próstata. E você falou muito bem quando você fala do cenário da parceira, porque já nesse momento é onde a gente já começa a ver o impacto da presença e da influência da parceira, nessa questão do encaminhamento do homem ou do incentivo do homem a buscar essa prevenção que a gente chama, né, de prevenção primária, de fazer o diagnóstico precoce, porque é uma coisa que a mulher tem intrinsecamente, né? E a Flávia depois até pode comentar melhor isso, porque quando ela começa ali a menstruar, começa a ter as suas primeiras alterações do corpo, lá na idade mais de infância e adolescência, ela já começa a frequentar com rotina um ginecologista. Enquanto o homem fica com uma janela muito grande, né, entre ele sair da infância, que acabou a vacinação, e ter um acompanhamento médico de rotina como prevenção. O homem começa a procurar só o atendimento médico quando ele começa a ter problema, quando ele começa a ter queixa, quando ele começa a ficar incomodado. E o grande problema do câncer de próstata é que nas fases iniciais é um tumor totalmente silencioso. Então ele vai começar a comprometer a saúde masculina de uma maneira onde a gente não vai ter nenhum sinal, nenhum sintoma, e o importante por causa disso fazer esse rastreamento precoce. Então por isso que nesse papel, e principalmente aqui no Brasil, né, diante de tanto preconceito, de tanto tabu, que talvez a gente vai discutir mais ainda por diversos outros temas aqui nessa live, o homem deixa de procurar esse atendimento precoce. E aí, por isso, o importante papel da mulher, quer seja ela a companheira, quer seja ela a filha, a prima ou a amiga, de indicar para esse homem que ele precisa buscar esse atendimento, né? Isso é muito comum, né, Flávio? Eu acho que até para trazer você aqui já para a nossa discussão aqui, o quanto que a mulher sabe desse entendimento que ela busca uma prevenção e o homem não, né? Boa noite a todo mundo. Não, perfeito, Léo. Eu acho que, na verdade, o que acontece é justamente isso. A mulher, desde muito cedo, acaba assumindo esse papel de tomar conta da saúde própria, às vezes ela até deixa para um último momento, e de todo mundo que está em seu entorno, né? Então, não raramente, aliás, é bastante frequente, inclusive, é a mulher que toma essa iniciativa de lembrar que, puxa, se eu estou fazendo meus exames de rastreamento e estou fazendo meu segmento, o que está acontecendo ali com o meu parceiro, com o meu marido, com o meu namorado, que grande parte das vezes, ainda por uma série de questões, principalmente relacionadas a questões culturais, muitos mitos e tabus, foge ao máximo, né? Se você chegasse aqui e falasse, olha, agora o guideline resolveu postergar para 60 anos, o pessoal ia soltar rojões, porque tudo que eles não querem é começar esse rastreamento, e a gente sabe a importância absurda que tem isso e a diferença que faz, não só na qualidade de vida a longo prazo, que eu acho que é isso que a gente vai mais falar hoje em dia, e inclusive também nas chances dessa pessoa ficar curada, na dependência do momento em que ele fizer esse diagnóstico, né? Então é um tema assim que a gente sabe que é um tema pesado, a gente fala que a gente sai do Outubro Rosa, onde as mulheres falam, pelo amor de Deus, chega de falar de câncer de mama, e aí mergulha no Novembro Azul, mas não tem jeito, né? Aqueles que ainda não fizeram e não fizeram seu checklist nesse ano, tá mais do que na hora de terminar o ano com tudo feito, com a prevenção aí em dia. Então é isso mesmo, e eu acho que a grande vantagem da gente poder ter reunido esse time aqui hoje, a Maria Laura é uma pessoa que coordena super bem e, na verdade, está super influenciada por questões de saúde em geral, mas é justamente a gente trazer aqui juntos, por isso que inclusive foi a sugestão do teu nome, essa possibilidade de fazer esse olhar com um especialista da sexualidade, porque claramente todas essas funções, quando a gente acomete o feminino e o masculino, diretamente impactam a sexualidade do casal. Eu gostaria agregar, para que estuviéramos os três dentro da roda, eu como coach vejo toda a parte emocional da mulher madura e como muitas vezes todas estas situações de saúde generam um problema de depressão, um problema de baixa autoestima, um problema de falta de comunicação dentro do casal e muitas vezes a desinformação faz com que eles cada vez estén mais afastados. Eu sempre insisto que a informação traz a possibilidade de escolhas conscientes y creo que hay que dejar o tabú de lado y poner el tema encima de la mesa, porque es una realidad
Eu não sei quais são as porcentagens, doutor Leonardo. Que porcentagem temos de câncer de próstata no Brasil, nesse momento? Para fazer uma comparação bem simples para o pessoal entender, a chance de um homem ter câncer de próstata no próximo ano no Brasil é idêntica à chance da mulher ter um câncer de mama no próximo ano no Brasil. Então, o tanto que a gente dá de atenção, né, no Outubro Rosa para o câncer de mama, com justificativa, porque é um dos tumores que mais compromete as mulheres, né, é a mesma atenção que a gente tem que dar para o câncer de próstata. Uma análise superficial, mas de estimativa, é que no próximo ano 54 mil homens terão câncer de próstata no nosso país. Uau. Então, veja, são 54 mil novos diagnósticos, né? E como eu disse, a gente está falando da maioria da população a partir dos 50 anos. E como cenário de alerta, é importante dizer que se você teve algum familiar, né, com câncer de próstata, você duplica a sua chance de ter um diagnóstico de câncer de próstata ao longo da vida. E se você tiver ao menos 2 familiares, você às vezes quintuplica essa chance de você ter um câncer de próstata na família. Então, essa atenção principal é em relação ao envelhecimento, sim, mas essa relação com o antecedente familiar é ainda mais importante. Né? Então, essa é a atenção que a gente tem que ter, porque ele é, entre todos os tumores, cânceres que a gente considerar no sexo masculino, o primeiro que mais acomete o sexo masculino é o câncer de pele, né? E depois é imediatamente o câncer de próstata. Então, ele é bastante prevalente, né? Ele surge na população com bastante frequência, e é por isso que a gente tem que dar toda essa atenção a esse tipo de problema. Vocês falaram que este homem tem que fazer seu check-up anual a partir dos 50 anos. Se temos alguém da família, seja o pai, seja irmão, há que antecipar esse check-up? Sim. Deveria ser antes dos 50? A recomendação é que quando a gente identifica um fator de risco importante, e entre eles é principalmente a genética, né, o histórico familiar, a gente tem que antecipar isso para 45 anos. Né? Um outro fator importante fator de risco, né, que a gente ainda está tentando entender melhor o porquê disso, são os indivíduos afrodescendentes, que a gente também tem um maior risco de câncer de próstata. E olha a preocupação que a gente tem aqui no Brasil. A nossa miscigenação é tão grande que todo mundo aqui tem alguma origem afrodescendente. Então, essa mutação genética pode estar sendo carregada, mesmo que você não seja exatamente, exclusivamente de descendência afrodescendente. Então, no Brasil, isso já começa a ficar, inclusive, mais preocupante, uma atenção ainda maior diante da nossa miscigenação. Quantos estágios tem no câncer de próstata, doutor Leonardo? Eu acho que para ficar fácil de entender, a gente tem aquela fase bem inicial, onde a gente, como eu falei no começo, a gente não tem sintoma nenhum, então o câncer ele começa a crescer, começa a desenvolver e ele já está comprometendo de alguma maneira a saúde masculina. Ele pode passar para uma fase onde a doença ela sai da próstata, mas localmente falando, ela começa a invadir os órgãos ao redor, então a bexiga, a vesícula seminal, e ela pode depois sair da próstata completamente, que a gente chama de doença avançada ou aquela doença que tem metástases, que podem ser para os gânglios, né, para os linfonodos ou para outros órgãos. E aí essa doença é mais avançada. E é nessa fase somente que ela começa a dar sintomas. Nessa fase onde ela sai da próstata, começa a comprometer outros órgãos, começa a comprometer bexiga, começa a dar inclusive essas metástases em outros órgãos à distância, e o principal órgão da metástase à distância na próstata são os ossos, é só nessa fase que começa a dar sintomas. Então aquele paciente que começa a ter dificuldade para urinar, começa a ter sangramento na urina, começa a ter dores pelo corpo, e a gente fala de dor óssea, então são dores relativamente importantes, significativas. É só nessa fase que ele começa a ter sintoma, e aí provavelmente já é aquela doença avançada que dificulta o tratamento e com certeza diminui muito a chance de cura desse indivíduo. Doutor, eu já vou entrar porque tenho mais de 20 perguntas e todas têm a ver com o que você vai falando e com o que Flávia vai ir, então eu vou ir intercalando. Mas
¿todos los cánceres de próstata son cirúrgicos? Essa é uma pergunta muito importante, principalmente hoje, onde a gente tem feito diagnósticos cada vez mais cedo, né? Então, o fato da gente fazer um diagnóstico de câncer bastante cedo, bastante, digamos assim, de pouca agressividade, permite, às vezes, a gente oferecer para os pacientes um tratamento de vigilância ativa. Não necessariamente eu vou precisar tratar esse paciente imediatamente naquele momento. Porque um dos grandes tabus, para começar a falar dos tabus, né, é de que quando esse paciente vai ser tratado, ele fica preocupado com o que vai acontecer depois do tratamento. Então, se ele vai ficar com impotência, né, se ele vai ficar com incontinência. Então, um primeiro momento pode não ser cirúrgico. Outra opção de tratamento, além de cirurgia, é a radioterapia, para aqueles casos onde a cirurgia não é possível, né? E, infelizmente, na situação de situações avançadas, a gente tanto pode associar o tratamento de radioterapia e cirurgia com um tratamento de bloqueio hormonal, o que depois vai impactar ainda mais também na função sexual. Então, deixar para tratar tardiamente vai ser pior para uma função sexual. Então, se eu pudesse dar um primeiro recado para os homens e para as mulheres que estão nos assistindo, principalmente avisar os seus parceiros, os seus familiares, tratar tardiamente numa fase mais avançada é ainda pior para a parte sexual do que diagnosticar precocemente. Doutor, o que acontece com a ejaculação pós-cirurgia e o que acontece com a ereção? São duas coisas que a gente tem que sempre conversar com o paciente, porque às vezes é a principal preocupação dele, né? Como é que vai ser a função sexual dele? E a gente avalia tanto pela ereção quanto pela ejaculação. Quando a gente fala de um paciente que vai ser operado de câncer de próstata, eu vou retirar a próstata completamente, para que ele não tenha a chance daquele câncer se desenvolver e crescer ainda mais. E quando isso acontece, eu estou do lado da próstata comprometendo alguns nervos que levam à ereção desse paciente. E isso, por conta disso, dessa manipulação nesses nervos, ele vai ter um prejuízo da ereção. Para todos os pacientes? Não. Aquele paciente que eu consegui retirar somente a próstata, porque o câncer dele estava localizado, eu preservo esses nervos e eu posso dar uma chance de ele recuperar essa função erétil depois da cirurgia. E aí, às vezes, a gente pode recuperar logo nos primeiros meses, ou às vezes a gente espera até um ano. Ou seja, já a ejaculação... quanto mais precoce, mais melhor. Encapsulado está, menos risco tem de pegar os nervos e ter uma consequência na ereção posterior. Exatamente. Exatamente, essa é a mensagem. Só que em relação à ejaculação é diferente, porque como eu tiro junto a vesícula seminal, esse paciente não ejacula mais. Ele não solta mais nenhum líquido seminal na ejaculação. O que é diferente do orgasmo, daquela sensação de prazer depois da ejaculação. Essa sensação de prazer, ela é mantida, né? Essa sensação de prazer, ela não está obrigatoriamente diretamente relacionada a ejacular. O que esse homem tem que ter em mente é simplesmente a relação de ele não poder ter mais filhos no futuro. Então, se ele tiver uma preocupação de ter filhos no futuro, ele precisa fazer uma preservação desse sêmen, um congelamento do sêmen, né? Assim como as mulheres têm feito hoje em dia o congelamento dos óvulos para preservar a fertilidade no futuro. Doutor, vai precisar de medicação pós-cirúrgica para a ereção? Pergunta um seguidor. Essa questão da medicação ou não, ela vai depender de vários fatores, né? Num primeiro momento, a gente acaba prescrevendo os comprimidos que o pessoal aí conhece popularmente por Azulzinho, por Tadala, que tem os nomes comerciais Viagra, né? Cialis, que as moléculas são sildenafil e tadalafil, tá? Essas medicações a gente costuma prescrever logo no começo, porque elas são medicações que a gente chama de facilitadoras da ereção. Então elas não desenvolvem uma ereção. Não vai ser porque ele tomou o comprimido que ele vai ter uma ereção. Mas esse comprimido ajuda a melhorar a circulação do sangue, ajuda a melhorar a oxigenação do tecido do pênis. Essa medicação ajuda, inclusive, ele em alguns momentos a desenvolver uma ereção melhor se ele conseguir preservar a ereção dele. Então essa medicação a gente vai dar para quase todo mundo. Porque además
eu acho que tem um componente emocional super importante, mas no início pós-cirurgia. Quer dizer, Flávia, coincidís? Não, com certeza, porque todos esses pacientes, na verdade, acho que faz parte todo desse âmbito da urologia, eles passam por um preparo, né? Então, essa conversa inicial com o profissional que vai esclarecer todas as dúvidas, explicar exatamente qual que é o planejamento pré, intra e pós-operatório e quais são as chances que esse paciente tem de desenvolver um ou outro distúrbio. Mas é claro que isso aí a gente está falando em chances e em risco, não vão ser certeza para ninguém. Porque cada paciente é único, então cada um deles vai ter uma velocidade e uma maneira de se recuperar. Mas existe, claro, um protocolo que tem que ser seguido, que inclusive vai abordar essas questões dos aspectos emocionais, porque esse paciente precisa chegar bem preparado para a cirurgia dele, que vai facilitar, inclusive, todas as vivências do pós-operatório. Doutor Leonardo, normalmente a equipe do urologista tem algum acompanhamento terapêutico e fisioterapêutico? Essa pergunta é muito boa, né? Porque assim como a Flávia falou e você também comentou, essa questão psicológica é o primeiro degrau que a gente tem que atravessar. E ela começa lá no diagnóstico do câncer de próstata. Então você imagina um casal que na maioria das vezes já está eventualmente passando por alguma dificuldade por conta da maturidade, quer seja uma disfunção erétil que ele já tem, quer seja uma diminuição da libido que ele já tenha, uma associação. Porque pode haber acontecido, Exato. sim, Flávia, que também Essa associação. de todo el desajuste hormonal, en ella ya comenzó a mudar a dinámica. Exatamente, essa associação da menopausa, por exemplo, e da síndrome da menopausa, onde vai ter um problema da penetração, porque ela vai ter uma dispareunia conjuntamente, ela vai ter uma dificuldade ali receptiva conjuntamente, e aí junta com um diagnóstico de surpresa de um câncer, onde o indivíduo começa a ficar preocupado se ele vai sobreviver, se isso tem risco de vida para ele, para depois ele começar a pensar se ele vai ter a perda da função erétil, para depois ele começar a pensar se ele vai ter incontinência e perda urinária. Então esse acompanhamento conjunto, ele é muito importante. É fundamental. Fundamental. E aí essa avaliação da fisioterapia pré-operatória é importante, a avaliação da equipe de psicologia é importante, e na maioria das vezes, e eu como um médico associado a essas questões de queixas sexuais, eu já tenho isso como hábito, né? Ter esse âmbito multidisciplinar junto comigo, então isso acaba ficando um pouco mais fácil a gente fazer esse encaminhamento e essa orientação para cada tipo de perfil de paciente. Mas uma coisa bem legal que a Flávia falou, e eu também falo sempre para meus pacientes, na medicina a gente não tem 0% de nada, nem 100% de tudo, né? Então não é certeza que vai acontecer, não é fato que vai ter problema, nem também a gente tem que achar que vai ser tudo muito bonito. A gente tem que saber os riscos, saber as chances e em cada etapa poder acompanhar e passar pelo processo com o acompanhamento devido que a gente precisa. Flávia, uma consulta. No teu consultório, em algum momento é sugerido para o casal o check-up do homem? Porque, em geral, sempre essa mulher lá que vai na consulta, é a mulher lá que faz o controle anual, mamografia, ultrassom transvaginal, exame de tiroides. É quase como que Então, al homem se lo puxa para trazer para este check-up, porque hay todo un preconceito, van a fazer o tacto rectal, hay toda uma questão muito por, entre o mundo masculino. Porque por isso que eu te falei que as casal. mulheres, sim, elas têm essa função, é desde levar o filho ao pediatra até mandar o marido ou o companheiro para o urologista. Isso é básico e eu já cansei, assim, nem sei quantas vezes que fui eu, inclusive, que dei a recomendação, porque você puxa o gancho. Na verdade, assim, como é que mais ou menos acontece? A mulher está lá fazendo o seu check-up, você vai extrapolar um pouco a sua consulta, começa a perguntar um pouco da família. É normal perguntar da saúde dos familiares e é nesse momento que você acaba perguntando se também tem alguma questão de saúde, se o marido ou o companheiro, ou seja lá quem for, tem lembrado de fazer esse determinado cuidado em relação
ao cuidado da próstata e da saúde em geral. Também, no momento, às vezes, você acaba encaminhando e vendo as questões cardiovasculares. A gente acaba extrapolando um pouco porque faz parte desse cuidado todo, né? E eu acho até legal, Leonardo, depois se você puder comentar, saindo até um pouquinho da questão da próstata, a gente vai focar muito na próstata, mas falar também dos marcadores, né, das disfunções eréteis e tudo, para a questão cardiovascular, porque eu não sei quantas vezes eu falo isso para o paciente. Mas você está percebendo? Ah, tô percebendo. Então, mas isso pode ser... Ah, é verdade, doutora? Então, agora, quem sabe eu convenço o meu marido, o meu companheiro, alguma coisa a fazer, porque já faz não sei quanto tempo que ele está se descuidando, ganhou muito peso, e tal, e assim por diante. Então, sim, é muito frequente a gente trazer essa questão para a pauta, mas eu acho que a gente precisa também entender direitinho, porque hoje em dia, com essa gama de abordagens que existem, o homem tem tido um papel mais ativo, às vezes, também na questão da busca, porque precisa ser um profissional muito habilidoso. Ninguém quer ter um diagnóstico oncológico, nem o homem e nem a mulher. Para a mulher, fazendo um paralelo com o que o Leonardo estava falando, o pavor é ter o diagnóstico do câncer de mama, porque na mesma hora vem um baque na feminilidade. Vou perder as minhas mamas, provavelmente, que são órgãos da feminilidade. Grande parte das vezes, isso pode me induzir pelo tratamento e tudo, se ela for mais jovem, entrar numa menopausa artificial ou medicamentosa, impactando diretamente na fertilidade, que é uma questão muito significativa para muitas dessas mulheres. Hoje em dia o câncer de mama vem acontecendo cada vez mais cedo. E além de tudo isso, o terceiro pavor das mulheres, vou ficar careca. Então é isso que acontece. E para o homem, né, no paralelo é isso, tipo, eu vou ficar impotente, infértil com grande probabilidade, certeza que isso vai acontecer, exceto se ele tiver preservado a sua fertilidade, e além de tudo, dali para frente eu posso ficar em incontinência, ou seja, pode ser um cenário de ficar uma situação muito delicada. Então ninguém quer ter esse diagnóstico. Então, a partir do momento em que esse diagnóstico chega, ele tem que ser abraçado com muito cuidado e muita cautela desde o minuto zero, porque isso vai ter um impacto claramente no tratamento a longo prazo. Doctor Leonardo, ¿la obesidad tiene a ver con el cáncer de próstata como tiene a ver con el cáncer de mama? A obesidade hoje é um grande problema de saúde pública mundial, né? Ela hoje deve ser considerada como uma doença grave no nível de pandemia, assim como a gente considerou o Covid ou outros problemas, e além de tudo, uma doença crônica, né? Ou seja, é uma doença que ela vai precisar de acompanhamento e seguimento para o resto da vida. A gente pode até conseguir fazer com que esse paciente perca peso, mas os efeitos que a obesidade causou nele ao longo da vida podem ter consequências. E aí uma delas é, por exemplo, o próprio câncer de próstata. A gente sabe que o estilo de vida hoje, quer seja atividade física, quer seja a alimentação e o tipo de alimentação, está muito relacionado a uma palavra bonitinha que às vezes a gente usa, que são disruptores endócrinos, que fazem mutações, aí para falar outro termo aí técnico, mutações epigenéticas, ou seja, o que o ambiente e o que eu faço do meio ambiente da minha alimentação impacta no desenvolvimento dos meus problemas de saúde. E aí até puxando o gancho do que a Flávia perguntou, né, o que é a disfunção erétil ou a impotência ou a disfunção sexual propriamente dita como um marcador de saúde. Eu acho que isso realmente, Flávia, é muito importante a gente dizer. Então aquele homem que está jovem, a partir já dos seus 40 anos, isso já pode acontecer, começando a ter queixa de disfunção erétil, perda de libido, disfunções sexuais como um todo, ele é um paciente que provavelmente está num estado que a gente chama de doença, né? Estado inflamatório, que está começando a ter um problema que pode mais tarde virar um problema mais grave. Só para rapidamente explicar por que disso, o pênis tem uma ereção por causa de sangue que entra no pênis. E a artéria que leva sangue para o pênis, ela é fininha. Então, se ela entupir, porque o colesterol estava alto, porque o diabetes estava mal controlado, porque o paciente tinha pressão alta, se os níveis hormonais estavam alterados porque o paciente estava obeso, ela vai entupir primeiro do que entope uma artéria do coração ou do que entope uma artéria que vai dar um derrame, um AVC. Então, se isso acontecer muito cedo, isso é um sinal de que esse paciente, no mínimo em 5 anos, pode ter um evento cardíaco de infarto
por conta de não estar cuidando bem da saúde. Então, o paciente estar obeso é um marcador de saúde futura, que hoje ele pode, às vezes o pessoal costuma dizer, né? Ah, eu sou um gordinho saudável, tá tudo bem comigo, mas é hoje, aos seus 35, aos seus 40 anos. Se você deixar isso nessa doença crônica de longo prazo, com certeza vai ter impacto, não só no risco de câncer de próstata e outros cânceres. Um dos outros cânceres que tem bastante impacto com a obesidade é o câncer coloretal, por exemplo, mas ele vai ter impacto também nessas questões relacionadas ao risco de doença cardiovascular e ter um infarto mais cedo. Temos duas perguntas super importantes. Uma rápida explicação para a ejaculação precoce. A ejaculação precoce, ela é um termo que a gente utiliza para aquela ejaculação que acontece antes do que aquele homem se satisfaça. E aí não é só aquele homem se satisfaça, é aquele casal, aquela parceira junto com ele se satisfaça. Porque isso a gente tem que extrapolar culturalmente, né? Pode existir culturas onde ejacular muito rápido seja aceito pelo homem e pela mulher. Eu vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, na Turquia, nos povos muçulmanos, isso socialmente, religiosamente pode ser bem aceito, bem tolerável, enquanto em outras culturas uma relação mais prolongada, um tempo maior de relacionamento, não só penetrativo, mas toda a questão de relacionamento que existe em relação à parte sexual, às vezes eles aceitam uma relação mais longa, então não necessariamente existe ali um tempo específico para dizer o que é rápido, o que não é tão rápido. Se a gente fosse ver na média da população mundial, na relação do momento de penetração, que é quando a gente consegue fazer um cálculo de tempo de duração, a gente considera uma média satisfatória entre mais ou menos 4 a 6 minutos, dando ali um número exato, talvez 5 minutos de penetração, para falar que isso foi um tempo satisfatório penetrativo. Então, rapidamente, é esse o ponto. Flávia, mas para a mulher 4 ou 5 minutos não é nada. Começou o desarranjo. Aí começou. Não, exatamente. Tudo vai depender muito dessa dinâmica sexual do casal, né? Porque como o Leonardo está falando, esse jogo sexual, ele vai ser uma coisa que vai demorar muito mais do que esses 5 minutos. 5 minutos seria esse tempo de penetração. Se essa mulher estiver adequadamente estimulada, já tem todo o engurgitamento genital, que significa os órgãos genitais preparados para ter essa penetração, a lubrificação já está adequada, ela já está com todo o cenário pronto, esses 5 minutos podem ser tranquilamente satisfatórios. Agora, se for aquela situação onde não teve preparo nenhum, que antigamente o pessoal falava as preliminares, vai chegar lá, já tem uma penetração, não deu tempo nem de ter a lubrificação, é o começo da tragédia. Então, a gente tem que entender direitinho que essa dinâmica vai muito além. Então, essa questão da sexualidade é muito legal, ainda mais quando a gente está em colegas que falam da mesma coisa, porque fica muito fácil de fazer esse gancho. Essa dinâmica sexual começa muito antes do que a tentativa da penetração. Então, aquele jogo, as mulheres são muito mais complicadas, são mesmo. Os homens têm que demorar um tempinho a mais ali para fazer todo esse preparo. E isso vai fazer a diferença, até para que depois dê certo os 5 minutos. Fala que o preparo começa no café da manhã, no recado que o homem manda durante o dia, e toda essa coisa do jantar amoroso. A mulher tem um preparo psicológico diferente ao masculino, que o masculino passa muito por visual. Ele chegou, olhou, chamou a atenção, e para ele já é suficiente como para entrar no clima. A mulher, e principalmente a mulher madura, precisa desse preparo com um cuidado um pouquinho mais caprichado, para decirlo de uma maneira. Sim, Flávia? Exatamente. Mas tem uma coisa legal, só para a gente fazer esse gancho, é que o homem maduro não deixa essa chave virar para ele também. Porque o que acontece com o homem maduro? O homem maduro também precisa de um tempo maior para alcançar essa ereção, mesmo que ele tenha uma ereção mantida. O homem maduro pode ter uma ereção não tão igual antes, e se a vagina não estiver bem preparada, a penetração ela é mais difícil, e isso pode inclusive ocasionar numa disfunção
erétil que seja, ou até ejaculatória, por conta de que ele não estava também bem preparado e não preparou a mulher para receber essa ereção diferente, né? E ao mesmo tempo que esse homem maduro, às vezes, ele está tão preocupado com a preocupação dele de que ele vai perder a ereção, que ele acelera o processo de penetração para penetrar mais rápido, porque ele acha que ele vai perder a ereção e acaba ejaculando antes do tempo que ele mesmo quer. E aí, na verdade, o problema não é a ejaculação, e é o problema dele tratar a disfunção da ereção, que pode ter começado lá atrás com ele não ter entendido que ele precisava de um preparo melhor para a relação. Vocês Então, entendem que a parte emocional e a parte psicológica está diretamente conectada com a parte genital. totalmente. Totalmente. E eu acho que não só no casal maduro, tá? Eu acho que isso em todas as edades, por como se vive hoje o estresse do mundo virtual, a competitividade no trabalho, as pressões financeiras. Eu me perguntaria, ou lhe perguntaria ao Dr. Leandro, se você hoje não tem mais consultas no consultório que talvez faz 10 anos atrás. Porque nossa qualidade de vida ha mudado exponencialmente. E também nossa vida íntima ha mudado. Sim. Essa percepção, ela é verídica, ela é real, isso aconteceu principalmente depois da pandemia, né? Na pandemia houve um desarranjo emocional muito grande, não só individual, mas interpessoal, né? Com o nosso relacionamento com a sociedade como um todo. Então, desses anos para cá, a gente tem percebido muito mais as disfunções psicológicas propriamente dito, né? Transtornos de estresse, ansiedade, doenças um pouco mais graves, como a própria depressão. A gente tem percebido isso com muito mais impacto e também a gente tem percebido o impacto relacionado, por exemplo, a essa ferramenta que a gente está utilizando aqui. Redes sociais, mídias sociais, acesso à pornografia. Então, essa situação tem impactado não só no nosso comportamento individual, mas também no nosso comportamento interrelacional, e isso com certeza está aumentando cada vez mais. Vocês sabem, Leonardo, la semana passada eu aprofundei sobre o tema de solitude, aplicativos de relacionamento, tempos líquidos, e justamente linkei este tema la semana seguinte, porque primeiro quise falar do emocional e do social, e depois trazer isto, porque uma coisa está vinculada com a outra. Eu acho que hemos perdido contacto físico, hemos perdido intimidade, principalmente para aquelas pessoas que no están en una relación de un matrimonio donde la convivencia es diaria, o mismo para aquellos casais que viven juntos paisanos y se fueron distanciando por una serie de factores. Y cada vez fica más difícil reconectarse, porque también hay un mundo virtual que satisface ciertas necesidades para algunos hombres y para algunas mujeres. Mujeres tal vez más os brinquedos sexuais. Mas isso é uma coisa que hay que colocarlo também na roda, porque a vida virtual passou a ser casi como um concorrente dentro de uma relação, e principalmente de uma relação de mais anos. Flávia, você recebe isto que eu te estou falando no consultório com tuas pacientes, como para trazer também a sexualidade feminina dentro da roda? Não, sem dúvida. Hoje em dia é uma preocupação. Na verdade, isso foi um movimento, como o Leonardo falou, que foi muito bem estudado, inclusive, em relação a essa mudança do contato físico para uma possibilidade, não é só uma relação virtual, mas é a possibilidade da relação virtual no paralelo. E hoje em dia, assim, o que a gente vê nessas mulheres mais maduras, e sim, é uma preocupação, elas trazem essa questão, falam, mas como é que eu posso, entre aspas, competir? Isso. Não tem que competir, né? Então a gente tem toda essa questão, mas é uma preocupação das mulheres hoje em dia. Não, doutora, mas é um absurdo, é muito complicado, porque está tudo ali muito fácil. Então, talvez antigamente, para que esse homem tivesse essa possibilidade de chegar nesse determinado tipo de estímulo, existiam outras barreiras. Hoje em dia está muito fácil, você pega o celular e está lá. Então, essas mulheres têm sido, sim, afetadas, e isso diminui muito a autoestima feminina.
Essa mulher absolutamente. nessa idade, nessa meia idade, que já está lidando com tantas questões que a gente sempre conversa, ainda arranjaram mais um big problema, que é isso. Agora eu tenho que competir com as competidoras online, com seus corpos perfeitos, com tudo que podem atribuir. E quer dizer, isso realmente pode e tem um potencial de atrapalhar o relacionamento. Porém, por outro lado, eu acho que também tem tido um mecanismo hoje em dia de resgate. É interessante, a gente vê, por um lado, que está indo tudo para essa questão do virtual, e por outro lado, a gente vê muitas pessoas carentes de proximidade entre os seres humanos. Então, assim, de novo, isso a gente vê em qualquer coisa. Você vai oferecer uma coisa online ou presencial. Ah, eu estou com vontade de ter alguma coisa presencial porque eu estou precisando. Então, vai ter esse resgate, porque o ser humano é feito de relações e é movido à ocitocina. Então, a gente precisa ter essa reaproximação dos Y casais. yo acho que es importante que vocês, como médicos, no solo trazarlo desde lo emocional, como acontece conmigo, desde la importancia del contacto físico para la salud física. Sim. Porque acontecen una serie de enzimas, hormônios, além do que significa, até podría decirles, neurológicamente, para aquellos que estamos entrando en los 60, en los 65, con el concepto de longevidad de qualidad, cuán importante es o contacto físico. Então, A definição físicamente. A definição de saúde da Organização Mundial de Saúde ajuda a gente a raciocinar e explicar para o paciente isso, né? Primeiro que não é simplesmente a ausência de doença que você está saudável. É um completo bem-estar biopsicossocial. E aí entra essa inter-relação com outros indivíduos, né? Então, estar saudável não é simplesmente não ter doença, é você estar bem fisicamente, é você estar bem mentalmente, então equilibrado quando possível, de estresse, de ansiedade, de doenças, mas estar bem socialmente, e aí isso envolve sua relação amorosa, isso envolve sua relação familiar, isso envolve sua relação trabalhista. A gente muitas vezes vê as pessoas falando, eu não estou bem porque eu me aposentei e eu não tenho mais nada para fazer, eu não estou bem. Essa pessoa não está bem mesmo, ela não está saudável, ela precisa achar uma atividade que lhe traga prazer, que lhe traga satisfação, para estar bem equilibrado, né? Com a pulsão de vida, tem que estar conectado. Para que también alivio, porque a veces, eu gosto cuando falamos esto con Flavia, y es, a libido no es solo a libido sexual, es a libido por todo, por la vida, por el movimiento, por la energía, por el estar con otro, por estar socialmente activo. A libido va muito mais além da vida sexual. E esse é o problema, né? Quando a gente resume libido à questão sexual, é aí onde a maioria dos médicos e dos pacientes se perde. Porque se a gente só lidar com libido relacionado à parte sexual, a gente deixa, né, de acompanhar esse paciente em relação ao bem-estar, em relação à disposição para as atividades do dia a dia, e às vezes a gente pode passar batido um diagnóstico mais claro ou mais clássico de depressão, por exemplo. Então, se a gente levar só a ferro e fogo a questão de libido é uma ereção, ou libido é uma vontade de ter relação sexual, isso não necessariamente está ligado ao bem-estar de saúde daquela pessoa, né? Vamos a hacer un ping-pong. Antidepresivo, Flavia, na libido da mulher, y después Leonardo, antidepresivo na libido do hombre. Como esto influi? Então, na grande maioria das vezes, o antidepressivo ele pode ser ou neutro, na menor chance, ou atrapalhar a questão do desejo sexual feminino, com todos os impactos depois, desde em relação à própria resposta física e até a satisfação sexual. Um ou outro tem um papel um pouco mais neutro, mas na grande maioria das vezes vai ser um impacto negativo. Para o homem a mesma coisa, a gente vai ter algumas classes de medicamentos que vai ter um efeito pequeno, algumas outras classes que tem um efeito maior. A dose que a gente aplica de cada medicação tem uma influência muito grande, porque no homem, além de tudo, as medicações antidepressivas vão ter um efeito também na ejaculação. E essa ejaculação vai ter uma ação mais retardada. Inclusive,
são opções a gente usar na dose baixa algumas medicações antidepressivas para colaborar no tratamento dos pacientes que acham que tem uma ejaculação mais rápida. Então, nesse sentido, esse impacto tem que ser bem medido, porque se a gente dá uma medicação para melhorar a ejaculação, mas a dose é muito alta, que vai melhorar a queixa relacionada ao desejo sexual, aí já começa a perder o sentido de dose e efeito daquela medicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa relação. O impacto ele é evidente, ele pode ser pequeno, né, mas ele é evidente tanto em relação à função erétil, quanto à função de desejo sexual e principalmente no retardo da ejaculação, quando a gente está falando de altas doses de paciente sendo tratado por depressão. Então, olha o impacto que o psiquiatra vai ter que perceber e o paciente mesmo perceber que ele vai ser tratado de uma depressão, doença grave, que dá um impacto social para ele, só que isso vai ter um impacto no distúrbio sexual dele que vai talvez piorar a qualidade de vida em relação ao desfecho dele, que é melhora de vida. É importante incluir al andrologista junto com o psiquiatra na escolha da medicação para tratar aquele homem que pode estar com depressão. Perfeito. Cada vez mais, uma coisa que eu trago, e Flávia traz comigo, e uma medicina interdisciplinar. Não é só psiquiatra, não é só urologista, não é só a ginecologista, sino que hay que ver al paciente como un todo. Sim. É isso. E por outro lado, Maria Laura, só para complementar, mas a gente não quer que isso seja visto como um motivo para não tratar uma depressão, que também tem um efeito gravíssimo sobre a função sexual masculina e feminina. Então, o negócio é você escolher um bom tratamento para aquela depressão com um menor impacto. Tá? Mas a primeira coisa, ele tem que falar, olha, tenho ereção, não tenho, estou com libido, estou sem libido. Em geral, é o último que llevan na consulta. É muito difícil que um homem leve este tema a la consulta com su urologista ou com su psiquiatra. Então, eu acho que justamente o objetivo hoje é temos que falar de isto, temos que colocá-lo na roda. E é importante essa mensagem. Essa mensagem é tão importante porque existem médicos que também têm algum bloqueio de perguntar sobre isso. Então, se o paciente não levar essa queixa, não levar esse problema para o médico, às vezes ele vai passar várias consultas sem discutir uma real necessidade de importância para ele, que é o bem-estar dele em relação à saúde sexual. Então, isso é muito importante. Eu vou reforçar outras especialidades. O geriatra, o médico de família, o endocrinologista, né, que estão tratando de doenças crônicas ali e às vezes deixam de atuar nessas questões relacionadas à parte da sexualidade. E não é incomum a depressão, por exemplo, causar baixos níveis de testosterona no homem. Esse homem vai procurar um médico endocrinologista, um geriatra, um urologista, e ele às vezes recebe um tratamento com testosterona e não melhora da depressão. Então, é muito tênue, isso é muito perigoso da gente deixar de avaliar isso multidisciplinarmente. Então, é muito importante a avaliação sempre de todos os especialistas. Voy a empezar por Leonardo, no por ser descortés contigo, Flavia, sino porque ya hemos hablado varias veces de la reposición hormonal en la mujer. Quiero preguntar para el doctor, ¿existe la reposición hormonal para o homem a partir dos 50 ou na maturidade? Então, ela é um pouquinho diferente. Então, existe reposição hormonal para o homem, mas a gente não tem esse mesmo cenário marcante como na mulher, que a gente chama de menopausa. Não existe um período obrigatório onde todo homem vai perder hormônio. Na mulher isso é fato, né? Isso vai acontecer, vai ter uma variação de quando vai começar para uma ou quando vai começar para outra. A intensidade dos sintomas pode mudar, mas vai acontecer. No homem não é obrigatório. Aquele homem que viver bem a sua vida, saudável, sem ganhar peso, sem ter doença crônica, sem desenvolver diabetes, sem desenvolver pressão alta e continuar fazendo atividade física, que é o principal fator de proteção para qualquer tipo de doença no futuro, dificilmente ele vai ter um problema de deficiência hormonal. Agora, o paciente que voltando na questão, obeso, que não cuida da saúde, que dorme mal, né, que tem conflitos relacionados à parte psicológica e aí desenvolve diabetes, hipertensão, ele pode até ter uma queda hormonal antes dos 50 anos, uma queda hormonal aos 40 anos, por exemplo.
e aí talvez melhorar a La qualidade de testosterona, vida vai ser colesterol importante. influencia na erecção ou na ejaculação? Eu não entendi a primeira A parte. medicação, as estatinas para colesterol influenciam na parte da erecção ou da ejaculação no homem? A resposta objetiva é não. Não tem uma influência direta da estatina na ereção ou na ejaculação. Mas o que a gente tem que entender? Esse homem que está tomando estatina, ele tem um colesterol elevado. Se o colesterol dele está elevado, ele pode estar com doença já na artéria do pênis antes de ele ter o problema do coração que ele está preocupado. Então a gente tem que ter essa atenção. O que a gente sabe é que o colesterol vai virar testosterona dentro do nosso organismo. Então, se o paciente já tiver muito baixa testosterona desde o começo, porque ele é obeso, tem lá o seu colesterol alto, diabetes, e a gente também dá estatina, no começo a gente pode prejudicar ainda um pouco mais a testosterona. Mas a mensagem é, não deixe de usar a sua estatina. Porque talvez um dos principais remédios hoje que a gente tem segurança em dizer que melhorou a condição clínica no futuro em relação a problema cardiovascular é usar a estatina. Então, use a estatina e se de repente lá na frente precisar, procure um médico para pensar se você precisa ou não fazer uma reposição hormonal. Flavia, no sabemos que en la mujer los problemas cardiovasculares fueron aumentando en la menopausa, entonces a mujer también es consumidora de estatina. Sim. ¿Influencia su libido, influencia su orgasmo o no? Não, exatamente. A resposta sexual humana, ela tem um princípio muito parecido. Então, todo mundo absorve a partir do colesterol e faz toda uma cascata, né? Na mulher acaba acontecendo no ovário e nas glândulas suprarrenais para produzir os esteroides sexuais, que são um dos mediadores, alguns dos mediadores da resposta sexual feminina. Então, sim, isso pode acontecer, mas exatamente como a gente falou, a mulher após a menopausa, o risco cardiovascular se iguala ao risco masculino. Uau. Então, a partir daqui, o que acaba sendo um degrau muito grande. Se no homem essa transição ela é muito mais paulatina, ela vai muito mais devagar, na mulher isso é um marco muito importante. A gente se preocupa muito com as questões dos cânceres femininos, mas a doença cardiovascular mata muito mais. Então, a gente precisa entender que no mesmo modo que o Leonardo falou, tratar a questão cardiovascular é importantíssimo. E aí a gente corre atrás do prejuízo do jeito que a gente conseguir, se for o caso. Então, agora, o estilo de vida acaba sendo a chave aí para proteção e prevenção de tudo isso. O álcool. O álcool, ele é um dos principais fatores de consumo de drogas, já que a gente pode dizer, colocar tudo no mesmo balaio, de impacto tanto em relação à função erétil quanto em relação à libido, né? Se a gente botar no mesmo balaio do gato, por exemplo, cigarro e álcool, eles estão no mesmo nível em relação à doença arterial, em relação à doença tecidual, em relação à queda hormonal. Então, isso tem um impacto muito grande. O grande problema é que se atribui muito a pequenas doses de vinho, principalmente, uma certa proteção cardiovascular. Mas isso, infelizmente, é aquilo que eu falei na medicina. Não é 0 nem 100%. Então, não conseguimos dizer que isso é igual para todo mundo. Vai ter gente que, mesmo com pequenas doses, vai ter um desenvolvimento inadequado de placas de colesterol nos vasos, vai ter um desenvolvimento inadequado de lesões no fígado, vai ter um desenvolvimento inadequado de lesões no pâncreas e causar problemas mais graves endócrinos e cardiovasculares. Então, a recomendação ideal é que não haja o consumo, e se eventualmente alguém consumir, que seja o mínimo possível, com a menor graduação alcoólica possível, em menores quantidades possíveis, mas sempre o ideal seria não consumir de maneira alguma. Flávia, e para a mulher, o álcool? O álcool, na verdade, na mulher, ele é ainda um pouco mais grave, porque a tolerância feminina, o metabolismo feminino é um pouco mais lento e menor, né? Então, a mesma dose para o homem e para a mulher, na mulher o impacto vai ser mais significativo, mais grave. Porém, todo mundo sabe que, principalmente para esse público que nos assiste, que vai ser essa mulher um pouco mais madura, os casais mais maduros, que grande parte das vezes o jogo sexual inclui algum consumo de bebida alcoólica, né? E a gente, e também, às vezes, muitas das pacientes acabam falando
Fala assim, puxa, mas se me cortar tudo isso, se não tiver uma taça de vinho aí que não vai de jeito nenhum. Que já estava complicadíssimo, quer dizer. Então a gente tem que entender muito bem em que proporção a gente está falando, de quem é essa pessoa e qual vai ser a recomendação que vai ser dada. A beleza da história da medicina sexual é essa, a gente vai lidando com uma série de pratinhos, a gente não quer deixar cair nenhum. É a saúde global, é o estilo de vida, quem é essa pessoa, a genética que ela traz, as doenças que ela já possa trazer e o que ela usa para abordar ou para desencadear uma boa resposta sexual. Então vai ser uma coisa muito individualizada. Cada caso vai ser um caso ainda mais nesse cenário. Mas teoricamente a recomendação médica é, de fato, evite ao máximo que for possível. Bem, eu agregaria à la lista de todo o que falaste a importância da comunicação. Eu acho que da vida sexual, ou seja, o que o casal faça dentro de um quarto, dentro de uma habitação, da intimidade, mientras seja uma coisa compactuada entre os dois e respeitem lo compactuado, mas por sobre todas as coisas, a comunicação. Casal que comienza a ter algum tipo de interferência no diálogo, na comunicação, claramente lo va a tener reflejado na vida íntima e na vida sexual. Eu acho que isso é condição sine qua non. Atividade física, comunicação, diálogo e manter, a ver se vocês concordam, os interesses individuais. Eu acho que muitas vezes, em los casais de muitos anos, a relação se põe muito simbiótica. E deixam de ter desafios, interesses individuais, essas pulsões de vida que uno precisa, que muitas vezes aparece quando aparece um terceiro na relação. Concordam? O terceiro muitas vezes aparece como uma coisa de lo novo, da curiosidade, do interesse por essa coisa de mudar. E, na verdade, muitas vezes tem a ver com o que vinha acontecendo dentro dessa relação, del diálogo, de manter o interesse, de manter o foco, não só de ser interessante, também de prestar atenção no interesse do outro. Então, eu li uma frase, eu li uma frase, eu não sei se foi ontem ou hoje, sobre relacionamento, que dizia mais ou menos assim: o casal, né, o relacionamento, ele tem que ser um com o outro, não um para o outro, porque não é um só se dedicar ao outro, e nenhum contra o outro, porque aí o outro está querendo também que o outro não faça, o outro não evolua. É um com o outro, né? É mais ou menos como se a gente comparasse dois esportes. Eu vi isso também numa celebração de casamento uma vez, que é um jogo de frescobol, né, na praia, e não um tênis. Porque o frescobol você está ali tentando manter a bolinha para cima, você não quer que o outro deixe cair, você se esforça para a bolinha não cair e está sempre trocando a bola, cada um no seu papel. O tênis você quer que o outro não pegue a bolinha, né? Então a gente tem que saber que é uma relação de que cada um tem o seu papel, e esse respeito pela individualidade é importante, mas só para voltar na primeira coisa que você falou de comunicação, isso é talvez o grande ponto onde as disfunções sexuais acabam demorando para ser tratadas. Porque a parceira não quer comunicar ao parceiro que ela está incomodada, quer seja com o problema dela ou o problema dele. O homem muito menos, porque aí isso vai afetar demais a masculinidade dele, ele falar que está com algum problema. E aí vai causando um afastamento e vai gerando aquela bola de neve onde uma coisa piora a outra. E às vezes não é nem que ele está com falta de desejo, ele não quer passar pelo desconforto de ter uma ereção rápida, de uma ejaculação rápida, e aí ele fala que ele não quer ter relação sexual, ele inventa qualquer outra coisa para não ter a relação sexual. Então, na primeira consulta, quando a gente fala de uma disfunção sexual, eu já até falo para o paciente, se você não veio com a sua mulher, pode vir na próxima consulta. Porque a gente tem que entender e começar a entender o quanto que vocês dois vão trabalhar juntos um problema que não é individual, né? É um problema do casal. Então isso é muito importante. Muito. Eu acho que faz uma diferença gigante. E te vou dizer por quê. Porque, em geral, as mulheres 50 a mais, venimos de uma geração em donde a mulher se fazia responsável do que acontecia na vida íntima do casal. Parecia quase que era uma responsabilidade da mulher. E eu acho que é de dois. E poder sacar este peso da mulher e colocá-lo na relação é muito libertador
libertador para esta mujer. Y por otro lado, es colocarlo al hombre en una posición de asumir algún tipo de participación y de responsabilidad en este mundo de dos. Porque es de dos. Si alguno de los dos no fala, definitivamente esa vida íntima en algún momento va a comenzar a tomar caminos paralelos. Va a haber un hombre y una mujer que viven dentro de la misma casa, dentro del mismo teto, mas que no compartilham a intimidade. A Entonces, gente usa um termo, hum, a gente usa um termo aqui, que depois a Flávia pode até explicar melhor, que é a tal da disfunção sexual por procuração, né? O tanto quanto a disfunção sexual de um indivíduo acaba gerando ou causando uma disfunção sexual no outro, e o quanto isso vai interferir nesse relacionamento e talvez seguir por esses caminhos paralelos, né? Então, provavelmente é muito mais comum para a Flávia ter ali uma sensação do tipo, porque meu marido não me procura mais, então será que eu tô ruim, será que eu tô mal? E aí era uma queda de desejo que ele teve, uma disfunção erétil que ele teve, que ele não falou nada. E o contrário também é verdadeiro, às vezes vem um homem falando, porque eu tô perdendo a ereção, minha ejaculação tá muito rápida, mas às vezes é por causa de uma síndrome geniturinária da menopausa da mulher, que não está bem tratada, a receptividade está diferente, e aí acaba gerando um desconforto no casal, né? Então isso é muito comum, né, de acontecer, né, Flávio? É o compartilhamento das disfunções, exatamente. no, y por otro lado, vivimos en una era, gente, muy rápida. No funcionó, deja que pongo dedinho no celular, rapidinho me satisfago, no preciso aprofundar, no preciso conversar con mi parceira ou meu parceiro o que está acontecendo. Eu resolvo na superficialidade e pronto. Só que, na verdade, é só puxar a barriga para frente, concorda? Porque não fala o primeiro mês, não fala o segundo, não fala o terceiro, mas em um determinado momento, este casal se vai ter que encontrar um frente ao outro. E vejam que é uma coisa que aconteceu muito na pandemia. Na pandemia, fomos obrigatoriamente colocados dentro da casa, sem poder sair. E aquelas coisas que um casal não queria enxergar, las tuvo que enxergar obrigatoriamente. E lidar com elas. Y lidar con elas. Y muchos no lidaron, terminaron divorciándose. Aquellos que consiguieron lidar, consiguieron verbalizar una serie de cosas. Mas, olhem que importante de nuevo es tener a confianza de poder falar con a parceiro o con o parceiro. Lo mismo que dentro do consultorio, tener a confianza de poder falar con tua médica o con teu médico de lo que está acontecendo. É exatamente isso. Bem, Exatamente isso. Quando a gente presta atenção no cenário, como eu falei, às vezes o homem, e isso no nosso consultório é muito comum, né? Às vezes ele vem falando até que ele tá vindo só para um check-up, que ele tá vindo só para ver como é que tá a saúde, e se você, no meio do caminho, dá a oportunidade, aí ele já fala, não, é porque eu não tô bem em relacionamento, minha relação sexual não tá boa, e você deu a oportunidade de ele falar. É um pouco também por causa disso que a gente sabe também que uma consulta médica bem feita, ela tem que abordar todos esses aspectos relacionados à parte sexual e às vezes a gente precisa de tempo para isso, né? Então, é difícil quando a gente aceita como paciente chegar lá, fazer uma consulta rápida, sair do consultório com os pedidos de exames e não ter sido abordado todos os aspectos relacionados à sua vida, provavelmente você está deixando passar alguma coisa que vai ter influência no futuro, sem dúvida nenhuma. eu acho que o caminho mais curto é falar o que uno siente, o que uno vivencia, o que está faltando, o que não, porque depois tem outros mecanismos. Salió frustrado, não falou do que tinha que falar, foi descargou na comida, ou foi descargou em beber alguma bebida, como para dar uma relaxada, e o problema continua. Mas, voltando ao início, a esse novembro azul, para aqueles que entraram mais tarde, todo o início da live foi prepararlos, informarlos e, por sobre todas as coisas, oferecerles as possibilidades que temos hoje para o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. Depois fomos incluyendo a esta mulher madura dentro de nossa live e ao casal dentro dos possíveis cenários de disfunções sexuais na maturidade.
Alguém tem alguma pergunta do público que queira fazer? Eu fiz todas as que mandaram. Eu quero deixar muito claro, eu não respondi com o nome de quienes habían mandado las preguntas, porque prometí que iba a respetar o anonimato para que las personas se sintieran cómodas de poder mandar sus preguntas. Eu gostaria, Flavia, primero, y después Leonardo, dar 3 o 4 tips para esta mulher madura en relación a todo lo que falamos hoy, como para llevarle algún conforto frente a todas las dificultades que se le pueda presentar en su vida íntima. ¿Qué le sugerirías? Bom, para as mulheres eu acho, não deixem de continuar insistindo em levar os seus respectivos parceiros ao urologista, que isso faz toda a diferença e ainda vai ser um papel feminino por muito tempo. Então, eu acho que isso é super importante. A partir do momento em que se teve um diagnóstico, procurar buscar um especialista que saiba lidar com todas essas questões, lembrando que a gente tem hoje em dia inúmeros médicos que são absolutamente fantásticos do ponto de vista técnico, mas que não são tão bacanas assim do ponto de vista humano. E é nesse momento que essa questão da humanidade faz muita diferença. Então, eu acho que isso é fundamental. Escolham direitinho. E para aquelas mulheres que estiverem passando por essa questão, lembrar que a medicina tem sido está sendo cada vez mais avançada, os tratamentos vêm sendo cada vez melhores, então que as chances que você tem de ainda ter um companheiro por muito tempo são muito grandes. Então, estimular aí que se faça o melhor e o mais precoce tratamento possível para que a interferência ali a longo prazo seja a menor. Leonardo, para o recado para dar primeiro, né? Aprendam com as mulheres que você tem que partir para a procura do atendimento médico como prevenção das doenças e não como um bombeiro querendo apagar só os incêndios, né? Então, prevenir os problemas é muito melhor. E provavelmente você não vai estar errado se você estiver tomando conta da sua alimentação, se você estiver tomando conta de fazer atividade física com frequência e evitar os abusos aí todos relacionados à bebida alcoólica, cigarro e uso de drogas. Os tabus envolvendo a questão do diagnóstico de câncer de próstata, a gente falou aqui o medo do toque retal, ou até o próprio medo de um diagnóstico de câncer de próstata, eles têm que cair por terra quando vocês lembrarem que se a gente fizer o diagnóstico mais cedo, mais precoce, o risco de ter um problema de disfunção erétil é menor, o risco de ter problema de incontinência urinária é melhor e a chance de cura é mais de 90% se eu faço esse diagnóstico muito precoce. Então vale a pena você passar por esse rastreamento mais cedo para não ter um problema mais grave no futuro. Mas, ainda assim, que você tenha um problema, que você tenha a disfunção erétil, que você tenha a incontinência urinária, hoje são 2 problemas tratáveis, com várias disponibilidades de tratamento. A gente tem uso de medicação oral, a gente tem uso de medicação injetável, que a gente nem comentou tanto aqui. Numa situação mais grave, a gente tem possibilidade de fazer uma cirurgia e recuperar a função erétil com o uso de prótese peniana. O tratamento da perda urinária, da incontinência urinária, a gente tem possibilidade de uso de vários dispositivos cirúrgicos e a gente devolver a qualidade de vida para você, porque é aquilo que eu falei. Lá no começo é o primeiro terror em passar pelo diagnóstico do câncer e depois, como a gente tem desenvolvido técnicas que vão trazer sua sobrevida ainda mais tempo, então você vai ter que ter qualidade de vida ao longo da vida depois de tratar do câncer. Então a gente também já tem isso com bastante disponibilidade. Então, tranquilizem-se em relação a um diagnóstico, mas tenham esse diagnóstico o mais precoce possível. Acho que essas são as mensagens que eu poderia dar. Yo desde la parte emocional querría decirles que nada tiene a ver o amor dentro de estas dificultades que pueda vivir o casado. O amor é uma coisa, o mundo interno e a vida íntima na maturidade é outra. Uma coisa não ameaça a outra. Eu acho que muito por o contrário. É muito importante preservar esse amor e comunicar, manter-se vinculados, manter-se em um diálogo fluido. Eu considero que o segredo do sucesso do tratamento, tanto en cáncer de próstata no homem, como en cáncer de mama da mulher, tem a ver com o acolhimento, tem a ver com o diálogo e tem a ver com o respeito de ambos. Si un hombre y una mujer se respetan y aceitan
que é importante que cada um viva sua satisfação pessoal e que isto vai enriquecer a relação, eu acho que tem muitos preconceitos que se deixariam de lado. ¿Sí? Bien. Perfeito. Doctora Flavia, un placer tenerla en el camino del encuentro. Ella ya es de casa. Leonardo, un placer recibirte. Desde ya te vamos a convidar varias veces porque yo acho que no puedo hablar de mujer madura sin traer la vida junto con su parceiro. Es inseparável una cosa con otra. Muito obrigada a la audiencia. A live fica grabada. Quinta-feira está en formato de podcast en todas las plataformas en donde puedan escuchar los podcasts que tenemos hoy en el mercado. Y bueno, espero que esto haya servido para pasar no solo información, sino también conforto a aquella mujer o a aquellos casais que están pasando por un diagnóstico como este. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigado, Leonardo, por estar hoje aqui no Caminho do Encontro. Boa Eu que noite, agradeço. obrigada. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Até. Obrigada, plateia. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada.